Bom dia, sexto ano, tudo bem? Acredito que sim, e espero que sim, né? Pessoal, hoje nós vamos continuar então o capítulo 21, como vocês sabem, né? Estamos aí no último capítulo e o prof tá incrementando, tá colocando outras coisas junto, né? Porque nós estamos com o nosso material aí bem espremidinho, né? Pouca coisinha ali no material e a prof está trazendo outras coisas. Então, capítulo 21, que é lá da página 130 a 134, Idade Média, o que é medieval. E hoje a gente vai falar sobre o que é medieval, que é lá na página 133 e 134, tá? Vocês devem ter visto aí que a prof deixou um vídeo complementar para vocês, né? Um videozinho lá, Idade Média para crianças, 5 coisas que você deveria saber. Ele é em torno de 5 minutinhos, 6 minutinhos. É bem curtinho, tá? Ele, assim, um vídeo bem infantil, bem simplesinho. Mas ele é legal porque ele é em forma de desenho e tal, uma forma diferente aí da gente aprender e complementar o nosso material, ok? Então, assim, Idade Média, né? A prof já falou para vocês na aula anterior. Se vocês primeiro assistirem o vídeo, se vocês primeiro assistiram esse vídeo complementar, vocês vão ver lá que ele foi, né, criado para classificar aquilo que estava entre a antiguidade e a modernidade, tá? O período do meio. O prof falou isso no nosso encontro presencial, falei isso nas últimas aulas. E isso vocês vão ver naquele vídeo também. Quando a gente, né, identifica isso como uma idade do meio, quem vai estar percebendo isso é quem está na idade moderna, quem já estava lá na frente, né? E eles acabaram diminuindo um pouco a importância, digamos, desse período da Idade Média, tá? Sempre existiu, ou por muito tempo existiu, uma visão negativa da Idade Média. A Idade Média, ela, por muito tempo, é conhecida como a Idade das Trevas, tá? Então, vocês já devem ter assistido vídeos, alguma coisa no YouTube, falando Idade Média e Idade das Trevas. Tá? Só que os historiadores foram pesquisando e tal, e viram, e a gente viu aí também na nossa primeira aula desse capítulo, que Idade Média não era tão Idade das Trevas. A gente falou sobre a questão das universidades, né? Então, para você ter universidade, é conhecimento, é pesquisa, são produções, tá? O que a gente tem nesse período medieval é uma grande influência da Igreja Católica. Esse prof também já tinha comentado com vocês. Então, isso é característica tanto no costume como na sociedade, que a sociedade desse período é conhecida como a sociedade feudal. Tá? Isso vocês têm no segundo parágrafo lá do que é medieval, na metade mais ou menos para o final. Podem deixar grifadinho aí no livro de vocês. Tá? Quando diz lá, o período medieval, primeira, segunda, terceira, quarta linha. Período medieval caracterizado apenas pela grande influência, normalmente era, né, apenas pela grande influência da Igreja Católica na vida, nos costumes, na organização da sociedade feudal, pela fragmentação das relações políticas e a diminuição das relações de comércio, pelo surgimento de novas línguas que não seguiam o padrão latino, romano, e pela falta de preocupação com a educação, com as leis escritas e com a preservação da cultura do mundo antigo. Então, geralmente, se fazia essas descrições. Se olhava para esse lado histórico. E por isso que, né, por muito tempo se chama isso como a Idade das Trevas. Aí, o que a gente já viu? Que surgiram as universidades, né? Que surgiram os primeiros bancos, formaram-se grandes reinos, aqueles reinos bárbaros transformaram em grandes reinos, esses grandes reinos depois se tornaram importantes países. Então, a Idade da Média não é uma idade das trevas, não é uma idade tão ruim assim. Tá? Existiram grandes pensadores nesse período, então não tem por que a gente
continuar achando que Idade Média é a Idade das Trevas, tá? Muitos textos daquela época, eles foram produzidos ou eles foram, copiados, eles foram traduzidos, eles foram conservados aí, pelos monges copistas. Então, o que é um monge copista? Monge é relacionado à igreja. E monge copista está no sentido de, copiava os textos. Então, muitos dos conhecimentos que se tinha, eles não eram divulgados para a sociedade. Era preservado dentro das bibliotecas, dentro das universidades. Então, as pessoas não tinham acesso. E isso acabou gerando essa característica aí de Idade de Trevas. É comum a gente até ouvir falar assim, às vezes de forma ofensiva, como o autor do livro diz, frase do tipo, isso é medieval, você parece que está na Idade das Trevas, né? Ah, isso é da Idade das Pedras, né? Da Idade das Trevas. Então, quando os historiadores consideravam essa Idade Média um período de atrasos, tá? Atraso cultural, atraso político, atraso econômico, tá? Eles não percebiam que foi um período onde tinha cultura, mas era uma cultura diferente da que a gente tem, tá? Tinha política, mas era um período diferente daquele período que tinha se vivido até então. Então, existia todas essas coisas aí, tá? Não significa que ter, a igreja como a grande detentora aí do conhecimento, não significa que não houve produções, que não houve conhecimento nesse período da Idade Média, tá? Idade Média, o período lá de 1000 anos, mais ou menos, ok? No vídeo que vocês vão assistir, no vídeo complementar, vocês têm lá, durante o videozinho, ele vai estar falando algumas perguntas e dando as respostas. Então, a sugestão que eu dou é o quê? Você copia as perguntas que estão nas orientações lá no seu caderno. Ou copia todas elas e vai assistir no vídeo, ou copia uma, assiste o videozinho complementar, responde, copia outra e assim vai fazendo, tá? E aí depois no chat a gente corrige essas perguntinhas aí, ok? As perguntas que vocês têm lá. Quanto tempo durou, tá? Durou a Idade Média. Como era a sociedade feudal? Quais eram as 2 etapas da Idade Média? Como se defendiam os inimigos? Como eles se defendiam dos inimigos, tá? Como se organizavam os mercados? Como eram os castelos e o que os cavaleiros faziam, tá? Então, perguntas bem curtinhas, assim, bem facinho de estar fazendo aí. E já vamos aprendendo, já vamos introduzindo um pouquinho o nosso assunto do ano que vem. Ok, pessoal? Até depois no nosso chat. Tchau, tchau!